Meus amigos, estamos de volta, dando continuidade ao nosso assunto que é evolução biológica. Tá? Então a gente já, no primeiro momento, teve uma noção de DNA, eu acredito que ficou satisfatório para todos. No segundo momento, DNA e síntese de proteína, passamos a ter uma relação mais visível, né, do que é a sequência de códons codificando um aminoácido. Aliás, uma sequência de códons codificando uma proteína, né? Então nós já temos aqui que uma sequência de códons codifica uma proteína. Proteína não tem tamanho, proteína pode ter 30, 40, 50, 60, 70 aminoácidos, eles podem se repetir, a gente já sabe disso, né? Lembrando, são como palavras, impreterivelmente, não tem a letra O, mas em compensação I, R, N, se repetem. As proteínas também são assim. Então, uma sequência de códons codifica uma proteína. Se nós voltarmos na nossa história, lá no cromossomo ser aquela estrutura espiralizada, né? Ser aquela dupla molécula de DNA, uma espiralização licoidal, etc, etc, eu já cheguei à conclusão que esse primeiro códon vai codificar um aminoácido. O segundo códon codificará outro aminoácido. O terceiro códon codificará outro aminoácido. E assim sucessivamente. Se eu tiver, hipoteticamente falando, uma sequência de 50 códons, eu terei uma proteína com 50 aminoácidos. Eu acho que isso já fica claro na cabeça da gente. Tá? Se eu tenho um trecho de DNA com 50 códons, esse trecho irá codificar uma proteína que terá 50 aminoácidos. Perfeito? Eu acho que isso já está bem nítido na cabecinha da gente. Se eu pegar essa sequência desses 50 códons e mapear essa sequência aqui dentro do cromossomo, amigos, eu vou chamar essa sequência de códons capaz de codificar uma proteína, vou repetir, essa é o pulo do gato, a cereja do nosso bolo, a Coca-Cola do nosso deserto. Se eu tiver uma sequência de códons capaz de codificar uma proteína, que eu aqui, hipoteticamente, estou dando um valor numérico de 50, poderia ser 60, 320, 120, não importa. Essa sequência de 50 códons passa a se chamar agora gene. Por que gene? Eu já ouvi falar que gene é aquele negócio que determina as características, né, professor? O senhor não está misturando, não. Preste atenção comigo. Gene para a cor dos olhos, gene para a cor do cabelo, gene para a altura, gene para grupo sanguíneo, gene para fator RH. O que são esses genes? Esses genes são sequências de códons que codificam proteínas. A cor da pele é dada pela melanina. A melanina é uma proteína. Perfeito? O fator RH, proteína, positivo ou negativo. O sangue A, B, AB, O, que não é O, é zero, mas tudo bem. A gente vai ver isso no vídeo. São proteínas. A altura da pessoa é determinada pelo hormônio do crescimento, proteína. Então, eu chego à conclusão que
as nossas proteínas serão características. Ou, pelo menos, contribuirão para serem características do organismo. Então, novamente, uma sequência de códons capaz de codificar uma proteína, ela será um gene. Perfeito? Ela será um gene. Essa proteína codificada por esse gene, ela será ou ajudará a formar uma característica do organismo. Deixa eu tirar o S aqui. Uma característica do organismo. Então, quando você ouvir falar em gene para cor dos olhos, gene para cor do cabelo, é onde entra o azinho, professor? Vamos chamar, já a gente vai entender isso. Então, quando você ouvir falar em características, genética de medo, cor dos olhos, cor da pele, cor do cabelo, grupo sanguíneo, fator RH, formato do nariz, tudo isso depende de proteínas que são codificadas por sequências de códons que nós vamos chamar de gene. E o que é, caiu o piloto, o que é nada mais, nada menos que um cromossomo. Um cromossomo é uma sequência linear, em linha, de genes. Lógico que eu tenho sequências de códons que não codificarão proteínas nenhum, que não codificarão aminoácido nenhum. É o que a gente vai chamar de ponto de separação, de espaço entre as palavras de uma frase. Né? Eu não escrevo a casa é bonita, eu escrevo a casa é bonita. Se isso é uma mensagem, a casa é bonita, isso está escrito lá no DNA, na sequência de códons. Então eu tenho uma sequência para casa, tenho uma sequência para e uma sequência para bonita. E os intervalos são códons que não codificam nada. Então vai chegar um momento aqui que eu terei uma 2, 3, 4, 10 códons que não vão codificar nada. Significa dizer que o gene chegou ao fim. E onde começa o próximo gene? Na próxima sequência codificada. Então eu vou encontrar um gene aqui, eu vou encontrar um outro gene aqui, eu vou encontrar um outro gene aqui, um outro genezinho aqui. Um cromossomo pode ter 50, 500, 5.000 genes. Perfeito? Se ele tiver 50, ele vai codificar 50 proteínas, que participarão de 50 características, não sei. Mas essas proteínas estão participando de características, ou serão, em última análise, a própria característica. Então, eu já entendi que há uma relação entre o DNA, os genes e os cromossomos. Nosso próximo passo, entender um pouco da genética de Mendel, para que a gente possa entender como ocorre a evolução biológica. Estamos quase terminando, hein, gente? Já já eu volto.